Boa noite. Começa agora ao vivo o programa Frente a Frente com o bispo de Catanduva, Dom José Benedito Cardoso, que será o 4º bispo da diocese. Vamos falar sobre a missão do bispo em tempos de transformação, quaresma e oração. E você pode participar. Mande sua pergunta para a página do YouTube, Rede Vida ao Vivo Oficial. Ao meu lado, a jornalista Rosana Carvalho. Boa noite, Rosana. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E mande sim a sua pergunta, que Dom José já está aqui para responder daqui a pouquinho, né, Ana? Dom José, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui falar com a gente. Boa noite, Rosana, Ana. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando. Uma alegria estar aqui com vocês, bastante ansioso, não pela programação de hoje, mas por amanhã, que vou tomar posse com o bispo de Catanduva. Então, desde ontem já estou um pouco ansioso por tudo que vai acontecer. Mas eu tenho certeza que tudo vai dar certo, Dom José. E porque a gente está na quaresma também, que é tempo de oração, de jejum, de caridade, como que a gente pode vivenciar cada prática? Pois é, na quarta-feira de cinzas, nós iniciamos a quaresma, né? Interessante que ali já o Evangelho traça o caminho para que nós possamos fazer esse percurso, né, quaresmal. Ali lembrando, sobretudo, as 3 dimensões, né? A oração, o jejum e a caridade e a esmola. Então a gente lembra um pouco assim que, primeiro, a oração. Interessante que nós costumamos, às vezes, ir relaxando um pouco nas nossas rezas, né? Chega, por exemplo, final do ano, tem festa, começo do ano, carnaval. E agora a quaresma é para a gente lembrar um pouquinho que a oração é importante, retomar um pouco a nossa caminhada, a qualidade da oração também, não é rezar de qualquer jeito. Então esse tempo de quaresma lembra um pouco esse voltar para Deus, é o chamado que Deus faz. Agora temos a dimensão também da caridade, da esmola, né, que é um caminho também. Se voltar para o irmão, importante a gente lembrar um pouco essa necessidade de voltar para o irmão, necessidade de cuidar da outra pessoa, ser atencioso com os outros. E a outra dimensão que é o jejum. O jejum que diz respeito mais à nossa dimensão pessoal, que seria, de fato, o jejum que nos leva a sermos uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa que tenha assim, uma vida mais regrada, né? Então aí a gente lembra muito o jejum da comida, o jejum da bebida, né? E assim por diante. Mas, sobretudo, para que a gente possa ser uma pessoa disciplinada. Então, a disciplina na vida é importante. A gente sabe que uma pessoa indisciplinada sofre e faz os outros sofrerem, né, também. Então, a pessoa que é indisciplinada na comida, na bebida, nos vícios, na sexualidade e nas redes sociais. Então, a disciplina é importante. Então, o jejum, ele passaria principalmente por essa necessidade da gente se equilibrar na vida, ter esse equilíbrio, com certeza vai melhorar bastante. Então, a oração, o jejum e a esmola são 3 dimensões fundamentais para vivermos bem esse tempo de quaresma. Pelo que o senhor explicou para a gente, então é um tempo de conversão, mas também de recolhimento? Sim, é um tempo que nós vamos alimentar a nossa espiritualidade, principalmente pela escuta da palavra. Então, acho que a palavra de Deus, né, ela tem que ser retomada com mais intensidade, aprofundando um pouco mais, sobretudo os textos que dizem respeito aí a cada dia, a cada domingo. Tem uma liturgia muito bonita no tempo quaresmal. Cada domingo tem assim uma riqueza, né, que ajuda cada pessoa a se aprofundar ainda mais. Rosana, você tem pergunta? Enquanto não chegam as perguntas, eu sou do tempo ainda em que, no período da quaresma, fazia a penitência da carne, não se comia carne. Hoje em dia, os costumes foram mudando, né? E com isso, a penitência de bebida, às vezes de um alimento preferido. Todos os tipos de penitências são válidos? Sim. Penitência da gente não falar mal das pessoas, né?
são muitas coisas, né, que tem toda essa profundidade, é algo valioso, né, de procurarmos evitar, não só questão de comida, mas também esses hábitos que muitas vezes vão atrapalhando na convivência com as pessoas, né. Então, evitar essas questões. Hoje, por exemplo, questão de rede social. É importante, hoje nós temos fake news, né? Então é importante a gente observar um pouco essa realidade. Às vezes a gente perde muito tempo, né, em rede social. Então, jejuar nesse sentido também, de talvez ter um tempo maior, primeiro para rezar, depois para se relacionar com as pessoas. E essa prática, né, dos exercícios quaresmais é fundamental para nós. O Papa Francisco prega isso, né, Dom José? Quando perguntado sobre o jejum, porque as pessoas em crise, em guerra, muitas vezes não têm nem o que comer. E ele pregou, o verdadeiro jejum é o da palavra. É isso, é colocar em prática, mas é mais difícil? Sim, porque é mais fácil você ficar, claro, meio dia sem comer, do que você perdoar uma pessoa, do que você visitar um doente, né? Então, a exigência no sentido de ter esse relacionamento mais, eu diria, mais importante, no sentido de valorizar outra pessoa, de cuidar melhor da outra pessoa, de fazer algumas renúncias pessoais, tendo em vista um bem para uma pessoa necessitada de partilhar comida, de visitar um doente, de ajudar as pessoas. Então, também é claro, né, a importância da palavra, né, no sentido de fazer com que essa palavra de Deus, de fato, transforme o nosso coração. Hoje, por exemplo, a liturgia falava muito bem disso, né? Qual o jejum, a penitência que agrada a Deus? De fato, dar comida para quem está com fome, vestir quem está com o corpo desprotegido, enfim, ir visitar uma pessoa que está encarcerada, cuidar de uma pessoa doente, né? Então, o nosso jejum, né, por exemplo, trazendo a questão, por exemplo, olhando um pouco o samaritano, né, que olhou, que se aproximou, que cuidou daquela pessoa. Enfim, não, às vezes a gente está preocupado às vezes, só com a oração, né, que é importante, mas se ela não estiver vinculada com a vida, com a promoção humana, ela fica pela metade. O senhor acha que é o mais difícil dos três de se colocar em prática, mas de coração mesmo, de verdade, sem pensar no que os outros estão vendo ou falar, mas com um ato de amor maior? O senhor acha que é o mais difícil? É o mais exigente, porque renunciar a alguma coisa, uma bebida, uma comida, não é tão difícil, né? A oração também não é tão complicada. Agora, se deslocar exige tempo, exige renúncia, né? Então, de fato, esse deslocamento, essa renúncia em vista de um bem que temos que fazer para outra pessoa é bem mais exigente, claro. Rosana? O jejum, ele é indicado também pela igreja todas as sextas-feiras, é isso, o jejum da carne? Como que funciona assim? A abstinência da carne, como preceito, nós temos na quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Claro que há dentro do nosso costume, né, de fazer esse jejum, essa abstinência na sexta-feira, mas eu diria assim que a igreja tem como norma na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Desde quando que nós vivenciamos a quaresma? E quais são os dias corretos de penitência, que são 40, mas desde quando que nós católicos vivenciamos este período quaresmal? Quando que surgiu? Historicamente, sim, eu vou ficar devendo para você. Ah, não fica devendo nada, o senhor não fica devendo nada. Tá? Mas esse período da quarta-feira de cinzas, eu não tenho, eu diria assim, uma resposta exata para você. Sim. Mas me parece que o período quaresmal ele começava no primeiro domingo da quaresma. Depois, historicamente, por conta de outros fatores, foi antecipado para a quarta-feira de cinzas. E aí
Tanto que se você for contar, dá mais de 40 Dá dias. mais de 40 dias? Dá mais de 40 dias. Até ali a Quinta-feira Santa, né, que é durante o dia, a partir do entardecer, já inicia eu diria assim, o Tríduo Pascal. Então, não dá, o nosso tempo, né, cronológico não corresponde ao tempo, né, o Kairos, é o mesmo. tempo de Deus. Uhum. Enquanto o pessoal aí de casa está se preparando para mandar as perguntas no @redevida ao vivo oficial, nós temos a pergunta da jornalista Andréa Bonatelli aqui para o Dom José Benedito. Boa noite, Dom José Benedito. Fico feliz em vê-lo na Rede Vida. O Papa Francisco disse que não se sai de uma crise como a pandemia do mesmo modo que se entra. O senhor acha que melhoramos ou pioramos depois da Covid-19? Olha, é uma questão, depende. Em alguns aspectos, eu acho que a gente saiu pior. Por quê, Passamos Dom por José? um momento tão complicado, difícil, a questão da convivência. A gente teria que ter aprendido a se respeitar mais, a perceber que a vida, né, ela tem toda uma fragilidade. No entanto, o que aconteceu? Nós percebemos que as pessoas hoje estão mais agressivas umas com as outras, faltando com respeito, querendo destruir a outra pessoa que pensa diferente. Então, eu acho que nesses aspectos a gente saiu pior. A gente tinha que ter aprendido com a pandemia, ser mais respeitoso, mais irmão, mais companheiro, né? É claro que com a pandemia também nós percebemos assim um avanço da tecnologia, né? A vacina que veio, quanto que isso é importante, né? Deu para a gente ter assim algo, né, que veio nos ajudar, a pesquisa, tudo. Então, acho que esse campo aí da medicina, da pesquisa, a vacina, né, foi algo bastante positivo, que, de fato, em curto prazo de tempo, nós tivemos aí essa solução para esse problema tão grave que aconteceu. Mas acho que a gente tinha que ter saído melhor, como irmão, como pessoas que devem conviver melhor. Tem perguntas, Suzana? Aqui ainda não chegaram perguntas, o pessoal ainda está se preparando, eu acredito, mas como o Dom Benedito mesmo disse, nesse dia 4 de fevereiro, dia da Fraternidade Humana, o Papa Francisco fala que com a pandemia as pessoas aprenderam que não se vive sozinha, que não se vira sozinha, né? E que o céu é para todos. E pelo menos isso, né, é uma grande lição. Sim, a gente percebe assim que dentro até a propósito da campanha da fraternidade deste ano, né, lembrando um pouco assim essa questão da amizade social, lembrando que nós somos seres humanos, então a gente está no mesmo barco, a gente está aí caminhando juntos. Então, por que essa divisão, por que essa dificuldade, esses entraves que as pessoas vão criando, né? Percebo assim a dificuldade que as pessoas têm de enxergar no outro, que pensa diferente, que tem uma atitude diferente, de achar que tudo aquilo que a outra pessoa tem, porque não está em sintonia com o pensamento dela, tudo aquilo que ela pensa, não presta. Falta respeito. Falta respeito. E as pessoas cada pessoa tem o seu valor, por as opções que teve, a história de cada pessoa. Então, cada pessoa, por mais dificuldade que ela tenha na vida, a opção que ela fez, ela tem o seu valor, tem que ser respeitada, tudo. Então, a gente percebe que parece que isso vai se complicando ainda mais hoje, né? Estamos mais intolerantes. Tolerantes. Como que a igreja, como o senhor, como pastor de uma diocese, pode ajudar os fiéis a conseguirem entender que só a tolerância, o acolhimento é o caminho? Então, eu vejo que, primeiro, nós os clérigos, padre, bispo, diáconos, os leigos também, nós temos que estarmos afinados assim numa pregação, num jeito de falar que, de fato, ajude as pessoas a se aproximarem, a serem mais tolerantes, enxergar valor na outra pessoa.
não só dentro do campo religioso, mas fora do campo religioso, mesmo pessoas que têm uma prática religiosa diferente. Então, a nossa linguagem tem que ser uma linguagem que favoreça uma convivência mais respeitosa. E também a gente criar espaços, trabalhos, né? A gente fala de pastorais. Então, as pastorais, elas precisam também ajudar nessa dinâmica que vão fazer com que as pessoas elas vão se respeitando entre si, né? Falando nesse respeito, Papa Francisco, ele prega isso, ele tem um pontificado marcado por acolhimento, por palavra, por igreja em saída. Como que o senhor enxerga? Como o senhor enxerga o pontificado do Papa Francisco? A eclesiologia, né, que o Papa Francisco apresenta para nós, é uma eclesiologia que, de fato, traz para nós uma proposta nova, uma igreja em saída, né? Até lembra-se um pouco essa questão, né? Quando ele fala que prefere uma igreja que está enlameada, que se sujou porque saiu, do que uma igreja bonitinha, mas está fechada. Então, até eu fazer uma comparação, né? É igual você ser convidado para uma festa. Aí você ficou lá preocupado e as vestes que você ia usar, os cremes que você ia passar. Aí quando chegou na festa, a festa já tinha acabado. Então, não Ficou tão preocupado com a vestimenta que o que o outro ia falar, na verdade. Então, essa igreja em saída, de fato, esse propósito de não ter medo, né? De, sobretudo, olhar quem está aí à beira do caminho para cuidar das pessoas, né? Então, é um modelo assim, bacana, né, que o Papa traz para nós. E temos uma pergunta aqui. O Antônio de Santana da Parnaíba, ele que é do grupo de Cursilhos de lá, pede para perguntar para o Dom José Benedito o que fazer para melhorar a participação dos leigos na igreja. Olha, os leigos têm muito a contribuir. Então, a primeira coisa, acho que dentro do espaço de uma comunidade, paróquia, claro, esse entendimento com o pároco, que é necessário, que é importante. Hoje, um dos desafios gigantescos que nós temos na igreja, que o Papa Francisco tem trazido para nós, é a questão do clericalismo. Isso é algo assim, bastante preocupante. Ou seja, clericalismo que passa pela atitude do bispo, do padre, do diácono, ou seja, que não dá abertura, eu faço tudo e o leigo fica para lá, eu fico para cá e a gente não tem essa dificuldade. E do outro modo também o clericalismo do leigo, né? Que também é um problema. Então, quando a igreja, por exemplo, está trabalhando essa questão desse processo sinodal, de escutar, de partilhar juntos, então acho que isso é fundamental. E dentro dessa realidade, agora, acho que dentro da vida comunitária, criar espaços. Então, o clérigo, né, o clero, né, o padre, tem que dar um espaço maior para o leigo estar participando. E, às vezes, a gente percebe também, dentro disso tudo, às vezes tem o pessoal, às vezes, as pessoas muitas vezes vão se omitindo, né? Acho que tem muita omissão, no sentido assim de que as pessoas às vezes não querem assumir tarefas na comunidade. Então, é importante ter esse espaço, cada um saber o que compete para si mesmo dentro dessa realidade, mas é claro que não dá para a gente fechar as portas para que tem que tentar caminhar juntos. Interessante, né? O leigo, né? Acho que o leigo é importante na formação, aí na catequese, na liturgia, nas obras sociais, na pastoral da saúde, mas a importância do leigo no mundo de hoje. Quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho fala ser sal da terra e luz do mundo. Então, eu vejo que é importante o leigo ocupar espaço na política. Nós criticamos tanto aí situações, né, que envergonham a gente, mas o leigo na política, o leigo no campo da educação, o leigo no campo da saúde, né, e tantas outras realidades. Então, o leigo fazer essa diferença, né, como, de fato, alguém que vai iluminar os diversos ambientes no mundo de hoje. Então,
participação dele na comunidade e fora do eixo da igreja também. Isso mesmo. Só que agora a gente vai para um breve intervalo. Aproveita para mandar a sua pergunta na página do YouTube Rede Vida ao Vivo Oficial para Dom José Benedito Cardoso, bispo nomeado de Catanduva. O intervalo foi rapidinho, já estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe Dom José Benedito Cardoso com uma pergunta do Luiz Antônio Monteiro. Quando um padre é o prefeito do município sede da diocese, o bispo é político? O bispo sempre é político, como qualquer pessoa, né? Tem que exercer essa dimensão política, né? Agora, política partidária, não, né? Eu diria assim que todos nós, por conta do trabalho que fazemos, né? A gente tem que ter assim eu diria assim, um cuidado diante dessa realidade. Então, às vezes o pessoal pergunta, você é de esquerda, de direita, tal? Eu digo o seguinte, né? Se defender a vida desde a concepção até o último suspiro, eu sou de direita. Se for para ir contra o armamento, em favor das iniciativas que promovam as pessoas, políticas públicas, eu sou de esquerda. Então, ou seja, questão partidária, a gente tem que ter esse cuidado. Agora, o importante disso tudo é procurarmos em tudo realizar o que ensina o Evangelho, né? Então, o nosso partido, a nossa política é a política de Jesus. Adorei a resposta do senhor. Posso adotar para mim? Eu posso plagiar? O senhor libera? Pode. Posso plagiar? Porque gerou tanta intolerância à política, às eleições. Ótimo. A resposta do senhor foi a melhor. Pois aí eu acho que nós temos que ter esse cuidado, né? Sobretudo em época de eleição. Nós temos, por exemplo, em Catanduva, o prefeito é padre. Uhum. Ótimo, eu acho que tudo que agrega, tudo que ajuda a promover a vida, seja o prefeito padre, seja o prefeito engenheiro, seja o prefeito advogado, se está agregando, se está ajudando, se está fazendo uma boa administração, ótimo, né? Seja quem for, inclusive padre. Rosana. Daqui a pouquinho nós temos pergunta do Paulo Júnior, mas antes, tem um abraço aqui do padre Valdori Alexandre. Ele disse que foi o senhor foi o reitor dele no seminário. Aproveita, manda um abraço. Então, é o padre Valdori. Isso, Valdori. Valdori, ele é de Itapetininga, eu fui reitor dele, tem um trabalho muito bonito lá na paróquia São Paulo Apóstolo. Então, um abraço e coragem na sua vocação, no seu trabalho, no seu ministério. Deus abençoe você. E temos perguntas também, do Matheus Vieira, que estava ali na tela. Como Dom José Benedito vê o papel da igreja na promoção da justiça social e como pretende envolver os fiéis nessa missão? É o Matheus Vieira que mandou. Então, Matheus, é importante olhar um pouquinho essa realidade da justiça social, sobretudo quando a gente vê hoje, observa tanta realidade em que o povo está sofrendo, né? Percebemos aí pessoas que vão se enriquecendo. Interessante esse tempo da pandemia, parece que foi um tempo que estava vendo alguma coisa acho que o Dom Júlio, que falava que, uma estatística aí, que o período que mais vendeu helicópteros. Então, sabe, até nesse tempo da pandemia, teve pessoa que até se aproveitou dessa situação enquanto aí tantas pessoas estavam sofrendo. Foi a lei da procura e da oferta. Isso, né? As pessoas subiam os preços de tudo. Né? Subiam os preços, né? Então, essa questão da justiça social, né? A igreja, né, tem toda uma doutrina em torno disso. Então, no sentido assim de que haja, né, uma condição melhor, onde as pessoas sejam valorizadas no seu trabalho, valorizadas na sua profissão, que de fato haja assim, oportunidade para todas as pessoas. Então isso é fundamental, nós temos que lutar por isso, sobretudo hoje é necessário
a gente olhar um pouco as realidades políticas públicas, né, que vêm, de fato, socorrer as pessoas, promover, né, e dar um pouco mais de dignidade. Que todo Está mundo merece. cheio de perguntas aqui para o senhor. Ó, tem a da Giovana Leonardi ali, mas antes vamos ver então a pergunta do jornalista aqui da casa, que é o Paulo Júnior. Ele mandou uma pergunta para o senhor também. Boa noite, Dom Benedito. Sou o Paulo, apresentador do Jornal da Vida. Dom Benedito, como a Diocese de Catanduva vai fazer para pagar as despesas de 2 bispos eméritos? Olha, agora são 2 eméritos e um que está na ativa, né? Então, de Que tem uma fato, grande missão, É, né, Dom então, José? bispo, a Diocese de Catanduva tem, né, eu diria assim, essa despesa extra, mas é claro que a gente vai dar conta disso, e não só despesa de salário, também acho que plano de saúde, o pessoal que trabalhou, a gente tem que reconhecer, valorizar, né, as pessoas que ofereceram suas vidas, né? E hoje são bispos eméritos e nós vamos, com certeza que a gente vai dar conta. Acho que o povo de Catanduva é bastante generoso, as paróquias que contribuem, né? Então, isso acho que não vai ser problema para nós. Se for problema, a gente renuncia o salário, o bispo. Só não pode renunciar. O pessoal de Catanduva, que está aqui no estúdio com a gente, já falou que ó, o senhor está proibido de pedir renúncia, dinheiro, viu? Pelo menos 13 anos ali estão garantidos. Tem que ficar, tem que cuidar do seu novo legado. Certo, vamos lá. Tem perguntas, Rosana? Nós temos pergunta do clero de Catanduva. Vamos ver então a pergunta do padre Jonas Pimentel. Dom José Benedito, sua bênção. Aqui é o Padre Jonas, pároco de nossa catedral, dedicada a Nossa Senhora Aparecida. E o senhor sabe que aqui em nossa diocese toda, né, mas especialmente em nossa catedral, nós temos uma devoção muito grande pelo título de Nossa Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Graças, com uma grande novena que é grande fonte de espiritualidade mariana, mas também um grande momento de arrecadação como caridade, né, de alimentos, fraldas geriátricas, enfim, um grande gesto de caridade em todo o nosso município, mas também em toda a diocese. Aí fica a pergunta para o senhor, né? No governo do senhor a presença, a figura de Maria como Mãe Santíssima, mas também toda essa missão da caridade, do zelo, do cuidado com os mais necessitados, né? Como o senhor faz, ou como vai querer fazer o governo do senhor com essas duas presenças. Por um lado, Maria, mãe, modelo, mestra, nossa grande inspiração intercessora, mas também com a presença e o cuidado dos pobres, os necessitados, daqueles que são também os preferidos do Senhor. Tudo bem, Padre Jonas, que bom. Então, primeiro, lembrando a figura de Maria, né? Quanto a gente vai percebendo ao longo da história as manifestações, aparições, né? Sempre são marcantes em realidades desafiadoras. Brasil, né? Questão da negritude, percebendo em outras realidades, situação de guerra. Então, a figura de Maria, ela é muito importante, primeiro na minha vida pessoal, na vida da igreja também, é aquilo que ela transmite para nós, né? Ela que vem em socorro das pessoas mais necessitadas, das pessoas desprotegidas. Então, primeiro nós contamos com a intercessão, a graça da Virgem Maria. E é claro que o Filho de Maria, né, Jesus, sempre esteve atento às necessidades das pessoas. É Ele que esteve atento aos doentes, aos estrangeiros, às crianças, às mulheres, aos órfãos, enfim, às viúvas, os mais pobres. Então, eu acredito que, associando um pouco, né, a devoção mariana e aquilo que Jesus ensinou, nós não podemos fugir disso, né? Então, o trabalho com a Caritas, né, numa diocese é muito importante, o trabalho nos asilos, o trabalho com os doentes, o trabalho com os encarcerados, com os presos, né? Então, nós temos que ter assim um olhar bastante peculiar, né, com relação a essas realidades, sobretudo realidades mais periféricas também. Então, lógico, já tem os organismos na diocese, a Caritas é bastante forte, tem outros trabalhos com
com os idosos, com outras realidades específicas, mas eu diria assim, o meu desejo é de continuar animando essas pessoas, incentivando, investindo, né, até na formação, e se for necessário criar uns outros espaços, vamos estar criando, temos que cuidar das pessoas. O senhor tem um longo caminho ainda pela frente para descobrir, mas já que o senhor falou em acolhimento, em fraternidade, o tema da nossa campanha da fraternidade, fraternidade e amizade social. O que de fato propõe esse tema? E como eu sei que o senhor vai assumir amanhã, é a missa, mas o senhor já tem uma ideia de como pretende trabalhar a campanha na Diocese de Catanduva? Olha, então, essa temática muito interessante, né? A amizade, fraternidade e amizade social, que diz respeito à própria questão da fraternidade. Como estamos sendo fraternos, como que a gente está sendo irmão, né? Lembrando um pouco aquela ideia, né, de que nós estamos no mesmo barco, somos humanos, então como que a gente está vivendo essa dimensão, como estamos sendo fraternos uns para com os outros. Então essa necessidade de ir quebrando um pouco essa barreira, né, de querer destruir a outra pessoa, de achar que quem pensa diferente de nós só tem coisas negativas, mas enxergar coisas boas nas outras pessoas. Então, ter esse olhar, né, mais amoroso para com as outras pessoas. Até olhando um pouquinho uma proposta do profeta Isaías, que ele diz que é importante a gente, eu diria, alargar um pouquinho a nossa tenda. Alargue a sua tenda. O que é isso? Então, ou seja, às vezes a nossa tenda, ela tá o espaço pequenininho, né? Então ele diz, alargue a sua tenda pessoal, renuncie esse jeito de pensar que você sabe tudo e o outro não sabe nada. Procure valorizar as outras pessoas. Largue a sua tenda eclesial, no sentido de que não pense só na sua pastoral, mas perceba todo um conjunto de pastorais, uma vida comunitária mais fraterna, inserido umas pessoas com as outras. Largue a sua tenda dentro da realidade social, então indo além, né, da dimensão pessoal, comunitária, mas percebendo assim que no campo da social, né, com a vida na vida, né, dá para a gente fazer tanta coisa com pessoas de outras religiões, que não têm religião, pessoas que pensam diferente, mas podem nos ajudar bastante. Dá para agregar, para chamar escolas, outras religiões, comunidades, para vivenciar a campanha da fraternidade? Sim, inclusive nós temos um material específico para isso, para trabalhar com jovens, para trabalhar nas escolas, para trabalhar essa dimensão ecumênica, sobretudo aí, uma presença nos meios de comunicação social. Então, até a pergunta primeira, né, inicial, como que vai trabalhar na diocese? Eu não sei, porque acho que os padres já organizaram. Eu espero que chegando, a partir de amanhã, vou dar uma olhadinha, todas as paróquias estão com material, já estão trabalhando com as famílias, a temática da Via Sacra, com a juventude, círculos bíblicos. Espero que todo mundo esteja bem afinado com a campanha da fraternidade. Com a campanha da fraternidade. E já que estamos falando sobre a campanha da fraternidade, tem a pergunta também da Giovana Leonardi, que ela, além de ter perguntado sobre o tema focado na amizade social, ela pergunta também quais são as reflexões que a campanha da fraternidade traz sobre o cuidado com o meio ambiente, a casa comum. Sim, essa temática da casa comum, ou seja, na medida em que o Papa Francisco diz que tudo está interligado, E, de fato, para a gente poder, né, eu diria assim, viver essa proposta da fraternidade, da amizade social, nós temos que ir além dos relacionamentos, mas perceber que nós precisamos cuidar do planeta, cuidar da casa comum. Hoje nós percebemos que aqui na nossa região está chovendo menos,
tem lugares que está chovendo demais, então um certo Parece que desequilíbrio. inverteu tudo, não tem mais estações, né, Dom José? Isso. Então, esse cuidado, né, para com o planeta, né, e que começa com a questão do lixo, que a gente tem que cuidar, reciclar, né, e tantas outras coisas, né, o uso da energia, da água, né, cuidar da natureza, né. Então, é importante que tenha todo um conjunto, né, de iniciativas para a gente cuidar do planeta. Então, essa amizade social, ela é tão abrangente que deve atingir também o cuidado com o planeta. É nosso lar, é nossa Nosso terra, lar, a gente nossa tem que casa. cuidar com amor, é nossa casa. E nós vamos para mais um breve intervalo. Aproveita para participar aqui com a gente. Mande sua pergunta na página do YouTube Rede Vida, ao vivo oficial, para Dom José Benedito Cardoso, bispo nomeado para a Diocese de Catanduva. É rapidinho. Estamos de volta aqui no Frente a Frente com o nosso entrevistado Dom José Benedito Cardoso. E a Diocese de Catanduva se prepara para receber Dom José Benedito, que no dia 4 de janeiro foi nomeado pelo Papa Francisco como 4º bispo diocesano. E eu estive em Catanduva para saber sobre a expectativa e a acolhida para o novo bispo. A Diocese de Catanduva acaba de completar 24 anos. Criada em 9 de fevereiro de 2000, a Diocese integra a província eclesiástica de Ribeirão Preto. A instalação e posse do primeiro bispo diocesano, Dom Antônio Celso Queiroz, aconteceu no dia 25 de março do mesmo ano. Dom Otacílio Luziano da Silva, bispo emérito de Catanduva, foi o sucessor de Dom Celso. Sempre a vinda de um novo bispo cria uma certa expectativa, é algo novo, é diferente, né? Então, eu percebo que a Diocese de Catanduva, tanto através do clero quanto dos leigos, estão nessa expectativa de receber o seu pastor, né? Então, a expectativa boa, é de grande esperança, e que realmente Dom José Benedito será um bom pastor aqui. Dom José Benedito é o 4º bispo de Catanduva, cidade com aproximadamente 123 mil habitantes. Nossa diocese tem aguardado com grande alegria, né, a nomeação do nosso 4º bispo diocesano. Então, os preparativos da nossa diocese para a celebração, para a missa de posse, para a acolhida de Dom José Benedito como pastor de nossa igreja, né? O bispo é a presença do grande pastor e nós sabemos que é através dele que a ação apostólica acontece em nossa diocese. Então, nós estamos com essa grande expectativa com a missão episcopal que Dom José Benedito há de realizar em nossa diocese. São Domingos é o padroeiro de Catanduva, cidade religiosa que traz em sua igreja matriz o busto do venerável Padre Albino, o maior benemérito da cidade, responsável por inúmeras obras a favor da comunidade. Então, trazendo esse líder que vai olhar o todo, vai facilitar tanto para as comunidades católicas, como para os cristãos em Catanduva e também para a gestão pública. Pessoas organizadas, comunidades organizadas, em sintonia, em parceria com a prefeitura, ajudam muito a desenvolver a nossa cidade. Então, nós estamos com muita esperança. Dom José Benedito, seja bem-vindo, as portas da prefeitura estão abertas, como a cidade também. E nós temos uma pergunta especial direto de Catanduva para Dom José Benedito. Boa noite, Dom José Benedito. Seja bem-vindo à Diocese de Catanduva. Eu sou Sônia Fernandes, repórter da Diocese para a Rede Vida de Televisão. Dom José, como o senhor recebeu a notícia da vossa eleição para esta diocese? É a primeira, não é, que o senhor está assumindo? Como está vosso coração? Pois é, eu recebi com surpresa porque conforme a nossa costume em São Paulo, geralmente o bispo auxiliar, quando vai completar 6 anos aproximadamente, ou depois é que e a nomeação para uma diocese. Então, eu ainda vou completar 5, agora dia 15 de março, né? Então, eu com surpresa, mas com alegria, certo? Estou aí à disposição para servir a Diocese de Catanduva.
como que está meu coração? Vou confessar aqui que ele falou que está ansioso. O coração tá normal, só eu estou bastante ansioso. Eu sou ansioso, né? Sobretudo nessas situações mais exigentes, né? Que é importante, que tem muita gente, aí eu fico um pouco ansioso. Mas vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Deu tão certo que nós temos uma pergunta até de inteligência artificial para o senhor. Vamos ouvir? Maranata, boa noite, Dom Benedito. O senhor foi ordenado bispo em janeiro de 2019 e ficou como auxiliar de São Paulo até janeiro de 2024. Qual a maior virtude e qual o principal defeito de Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, na sua opinião? Pois bem, quando eu fui nomeado para São Paulo, eu falei para o núncio, falei, olha, eu sou do interior, não tenho condições de ir para São Paulo. Ele falou, olha, você vai lá que o Dom Odilo vai ensinar você. E não é que ele foi um bom professor? Então, o Dom Odilo, de fato, ele me ajudou muito, com todo o seu jeito de ser, a organização da arquidiocese. E eu tenho muito a agradecer ao Dom Odilo. Dois bispos que eu tenho a agradecer muito. O Dom Gorgônio, da minha diocese de origem, né? E o Dom Odilo. Então, essa pergunta sobre o Dom Odilo, eu sou muito grato, aprendi muito com ele. São Paulo é uma escola muito boa para a gente poder, posteriormente, assumir uma diocese. Então, sou muito agradecido a Dom Odilo. Quais experiências que o senhor aprendeu em São Paulo, cuidando da Lapa, que o senhor pretende aplicar na Diocese de Catanduva? Olha, eu tive alguma dificuldade lá, porque fiquei 2 anos de pandemia. Então, ali foi um tempo quase que perdido, né? No entanto, ali na Lapa, eu acho que a convivência com os leigos, convivência com os padres, a organização das pastorais, principalmente as pastorais sociais, a pastoral fé política, a pastoral carcerária, a pastoral a Caritas. Então, tudo aquilo que foi desenvolvido ali, eu acho que essa experiência vai me ajudar bastante aqui em Catanduva. Tem perguntas, Rosana? Algo que eu pude observar enquanto eu estava produzindo a reportagem é que o primeiro bispo, Dom Celso, ele veio, né, como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e ficou por bastante tempo, até renunciar por idade. Aí depois vieram as 2 outras renúncias consecutivas e agora vem o senhor também, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Tem só 62 anos, então tem bastante tempo aí, tudo tem um propósito, né? Bastante tempo aí para governar. Eu espero que seja a minha última mudança, porque não dá para sair de Tapetininga para São Paulo para Catanduva. Então, eu espero ficar aqui até completar 75 anos. Sei o que, agora eu me coloco sempre nas mãos de Deus, certo? O meu sim, né, desde o dia em que deu sim para ser padre, né? E estou me colocando à disposição, mas eu gostaria de ter feito a minha última mudança aqui para Catanduva. E eu tenho certeza que os fiéis de Catanduva também esperam isso. O que o senhor pretende deixar de legado para eles, de trabalho? Percebi que o senhor é bem pastoral, de acolhimento. O senhor pretende isso, chamar o povo para a igreja? Uma coisa acho que importante que o Papa Francisco nos ensina é sermos próximos das pessoas. Ter essa proximidade com os leigos, proximidade com o clero, né? Eu acho que esse contato, ouvir, tá orientando, direcionando, né? Então, eu não tenho assim, vou trazer novidades, vou fazer uma revolução. Não, eu quero conhecer aquilo que for necessário, for mudando, para mudar a gente muda. O que está bom, a gente vai ainda mais acelerar se for possível. Então, eu não tenho assim pretensões assim de fazer alguma coisa fora do comum, né? Aquilo que for necessário, a gente vai fazer, o Espírito vai nos iluminar para isso. Aproveitar então para falar sobre vocações. Nós temos uma pergunta do João Vitor, ele que é seminarista lá de Catanduva e mandou uma pergunta também aqui para o Dom José Benedito.
Olá, Dom José Benedito, eu me chamo João, sou seminarista do 4º ano de Teologia do Seminário Diocesano Nossa Senhora da Esperança, em Catanduva. Minha pergunta ao senhor é: há algum programa ou uma iniciativa específica que o senhor gostaria de implementar em nossa diocese? Esperamos ansiosamente a sua chegada. Olha, então, com relação à formação, claro, eu vou dar continuidade àquilo que a diocese já como estava funcionando. Não tenho planos, né, para a formação agora, de imediato. Vamos conversando, vamos vendo o que vai acontecendo, né? Então, aquilo que for necessário, tendo alguma mudança, isso é no caminho, né? Então, essa pergunta não dá para responder, porque também não tenho plano imediato para isso. É tudo muito novo ainda, muito novo, né, José? Tá chegando. Então, a Rosana amanhã vai acompanhar a missa de posse canônica. Sim, amanhã às 3 horas da tarde, né, na Sé Catedral. Nós estaremos lá, a equipe da Rede Vida, eu, o cinegrafista Marcelo Marcondelli. Vamos lá acompanhar amanhã como que está sendo preparado. Toda a família presente, vem muitos bispos. Olha, a minha mãe vai participar, ela já chegou. É a pessoa mais importante. Minha mãe e minhas irmãs vão estar presentes. Agora, claro que bispos vão estar presentes. Eu sei que vem gente do bairro onde eu nasci, que é o bairro da Batalheira, no município de Angatuba, diocese de Itapetininga. Então vem gente de lá, vem gente da paróquia onde eu trabalhei, que é a paróquia São Roque, em Itapetininga, de outras paróquias de lá também. Vem um pessoal de São Paulo. Então acho que não vai faltar gente, não. Que bom! E a Rosana vai fazer a matéria, colher todas as informações, porque na segunda-feira a gente vai exibir nos telejornais da Rede Vida. Mas, desde já, eu quero agradecer muito o senhor, porque eu sei que o senhor está na expectativa, está ansioso, está com o coração a 1000 para assumir a diocese. E vem aqui falar conosco, trazer a sua palavra, os seus ensinamentos. Muito obrigada, que o senhor tenha uma trajetória, uma caminhada maravilhosa, porque Nossa Senhora, Mãe Maria está com o senhor, esse legado novo aí do senhor. Que seja um ministério episcopal abençoado, rico de bênçãos. Obrigado. Primeiro, eu conto com as orações, né, de vocês, né, e, sobretudo, daquelas que eu tenho a responsabilidade como pastor, né, da Diocese de Catanduva, de todas as cidades ali do entorno. Então, conto com as orações, e não só a oração, mas também a colaboração. Acho que o bispo necessita também, quando ele lança as propostas, desafios, que também a comunidade acolha. Então, espero que as pessoas possam também ser receptivas nesse sentido. E assim, desejo que a gente possa fazer uma caminhada muito boa, como irmãos, de uma forma respeitosa, e assim, com certeza, que o Espírito de Deus vai nos ajudar a iluminar, dar conta da missão. Amém. Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente no Frente a Frente com Dom José Benedito Cardoso, bispo nomeado para a Diocese de Catanduva. E a missa de posse canônica está marcada para amanhã, às 3 horas da tarde. Até mais, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.